Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, no qual nós vamos aprender um pouquinho sobre as várias religiões existentes no Brasil e no mundo. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma das religiões mais importantes do mundo é o cristianismo. Suas raízes na fé judaica, o cristianismo surgiu há mais de 2000 anos e reforça o ideal do amor fraterno e da compaixão. Os cristãos acreditam que Cristo morreu para a remissão dos pecados e a ressurreição nos trouxe salvação. É a religião com mais adeptos em todo o mundo. Os seus principais símbolos são a cruz, a Santa Ceia, representando o pão, o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo. A Bíblia, a qual é o livro sagrado, dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O budismo baseia-se na não violência, na compaixão e na caridade. A sua meta é a iluminação que encerra o ciclo de nascimento e renascimento, que conduz ao nirvana, a absorção pelo cosmo. O budismo desenvolveu-se segundo os princípios do príncipe Siddhartha, que nasceu no nordeste da Índia, no século 6 a.C. Ele renunciou à sua vida mundana para buscar uma existência livre de sofrimento. Quando ele atingiu o seu objetivo através da meditação e pelo ancetismo, ele ganhou o nome de Buda, que significa o iluminado. No Brasil, nós também temos as religiões de matrizes africana. A Umbanda, que é nascida no estado do Rio de Janeiro nos anos 20 do século 20. Mistura crenças e rituais africanos. As suas raízes encontram-se em duas religiões traduzidas do africano pelos escravos: a Cabula, do povo Banto, e o Candomblé, da nação Nagô. A Umbanda considera que o universo está povoado de entidades espirituais e que o contato dos humanos com essas entidades, chamadas de guias espirituais, se faz por meios de um médium, uma pessoa iniciada que os incorpora. Candomblé chegou ao Brasil entre o século XVI e XIX com o tráfico de escravos negros da África Ocidental. Cultua os orixás, que são os deuses das nações africanas da linguagem Yorubá, lotados de sentimentos humanos como vaidade, o ciúme. Foi por muito tempo considerada feitiçaria. E para fugir da perseguição recorrente disso, os seus adeptos começaram a associar os orixás aos santos da Igreja Católica. O nome disso é o sincretismo religioso. Por exemplo, Iemanjá é Nossa Senhora, Iansã é Santa Bárbara na Igreja Católica e assim por diante. O Espiritismo, doutrina que traga da natureza do destino dos espíritos e de suas relações com a vida material, surgiu na França há mais de um século e foi organizada e codificada pelo mestre, pelo médium e professor Allan Kardec. A doutrina espírita baseia-se em três pilares: a filosofia, a ciência e a religião. As práticas espíritas fundamentam-se nos estudos das obras da codificação e no exercício da assistência espiritual e material aos que necessitam de apoio. Os 5 princípios básicos do Espiritismo são a existência do espírito e a sua sobrevivência após a morte, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicação entre o mundo espiritual e material, a evolução progressiva dos espíritos, várias religiões. Temos o islamismo, o judaísmo, muitas outras. Mas o mais importante é nós entendermos que as diferenças e as diversidades
elas têm que nos aproximar para que nós tenhamos um melhor convívio em sociedade e não deixar com que o preconceito e a falta de conhecimento nos cause a intolerância e nos afaste da diversidade que somos todos nós. Respeitemos então todas as religiões, todos os credos, todos os deuses, deusas, Deus e santos. Afinal, não existe uma verdade absoluta sobre as coisas. Existem pontos de vista diferentes. O que é verdade para mim e o que é verdade para você. Então, respeitemos as nossas verdades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like e o seu comentário. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais!